Fala galera, nesse primeiro vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre como as empresas júniores fazem parte do problema. Como assim, né? A gente faz parte do problema e aí eu me incluo nessa porque eu ainda faço parte da empresa júnior, conselheiro e tal, estamos lá. A gente faz parte do problema quando a gente não faz parte da solução, principalmente nesses casos, que a gente nem vê o problema. Então eu vou falar aqui uma porrada de problema que acontece nesse mercado. E a gente de fato está contribuindo com esse sistema hierárquico que privilegia as coisas continuarem do jeito que estão. A gente sem questionar, a gente segue e vai até lá. Na verdade, são vários tipos de problema. Mas como assim? As coisas estão erradas, estão cheias de problema, ninguém está querendo resolver. O que é que está acontecendo? Então me explica aí, Fernando, o que é que está rolando? E calma, eu vou falar. Mas primeiro eu queria pedir para você que está vendo esse canal aqui pela primeira vez, para seguir, compartilhar esse canal, porque a gente vai tratar aqui de problemas reais que ninguém está falando, ninguém está trazendo. E aqui, se você está procurando superficialidade, não aprofundar nos assuntos e não trazer problemáticas reais que vai impactar a sociedade como um todo de maneira precisa, de verdade, aí você pode não precisa compartilhar, porque o negócio aqui realmente vai ser pesado, não é para qualquer pessoa. Mas se você é um empresário júnior, muito provavelmente você deve estar carregando muita coisa nas costas. E aí vai carregar mais esse probleminha aí, que você vai descobrir agora. E depois que vê, não tem como desver. Então vamos lá. Como diria Tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E quando você está responsável por um grupo, quando você resolve o problema desse grupo, você ganha dinheiro com isso, você cresce com isso. Então aqui o que a gente está acostumado é fugir dos problemas e pegar os problemas que já estão resolvidos e tal. E geralmente a gente tem o hábito de trazer mais problemas para o nosso dia a dia, e aí a gente esquece que é tratando desses problemas que a gente cresce, é tratando desses problemas que a gente resolve o problema de outras pessoas e vai ser remunerado, vai crescer e criar negócio a partir disso. Mas vamos lá, primeiro ponto. Empresa Júnior, MEG, Brasil Júnior, FEGEP, essas instituições, se fala muito em empreendedorismo. Empreendedorismo. Só que, na verdade, nós somos empresários juniores, né? E tem uma leve ou grande diferença entre você ser empresário e você ser empreendedor. E aqui eu vou trazer um pouco do contexto do empreendedorismo. Então, empreendedorismo. E aí se fala muito de empreender, se fala muito de empreendedorismo. Só que, na verdade, o empresário júnior, ele é empresário, não empreendedor de fato. Empresário é onde está o problema. Se você é empresário, você está trabalhando na linha hierárquica da coisa, focado na estrutura, no modelo de negócio conservador. E aí você trabalha para manter essa estrutura como um todo. Então, no âmbito de realmente empreender, de fato, você tem que acreditar em algo, cultivar, plantar e realmente acreditar no que você está fazendo. Então, vamos dizer assim, empreender está relacionado a criar um negócio novo, criar uma nova oportunidade, resolver problemas de formas diferentes. Quando você, por exemplo, sou engenheiro eletricista e eu estou fazendo um projeto elétrico para uma pessoa, para uma empresa. Eu estou resolvendo o problema daquela pessoa, mas não necessariamente eu estou empreendendo. Porque empreender tem a ver com criar, tem a ver com plantar algo e colher algo diferente, inovar. Então o empreendedorismo está realmente ligado mais à inovação, vamos dizer assim. Geralmente anda bem em conjunto. Então nesse caso aqui a gente pode dizer que quem não é afetado diretamente pelo problema faz parte do problema. Por quê? Porque quando você está sendo uma muleta, em parte você está sendo absorvido por esse mercado, né? E aí você está sendo absorvido, e um problema que ninguém está falando e tal, é que não adianta, você não vai resolver isso com minorias, entendeu? O problema, ele é muito maior do que isso. Então, por exemplo, um profissional qualificado para o mercado, engenheiro, do jeito que ele é formado hoje, né? Qualificado para o mercado entre aspas, né? Um profissional formado, vamos dizer assim, hoje, ele está aquém das necessidades do mercado. Então ele vai precisar se capacitar muito, ele vai precisar fazer um estágio muito bem feito, ele vai precisar fazer outros cursos, outras fontes, e ainda assim o mercado ele consegue ser bem exigente quanto ao que ele está escolhendo. Então, por exemplo, no meu caso, inclusive, sou engenheiro, o piso de engenheiro é 8, 9 mil reais por aí, e aí você tem que, se você vai contratar um profissional que ele é um engenheiro, ele vai custar, com os impostos, encargos e tudo, para ter um CLT, né, uma carteira assinada, ele vai custar 14 mil, por aí vai. Então, para você empresa manter um engenheiro, esse engenheiro tem que lhe dar um retorno superior a isso, né? Então, como é que o engenheiro hoje ele agrega valor dessa forma? Se você soltar um engenheiro hoje para ele fazer alguma coisa, ele vai precisar de várias outras ferramentas. Esses softwares, essas outras ferramentas que ele cujo necessita, fazem com que o trabalho dele seja cada vez menos requisitado, seja mais automatizado, mais. Então, você está desvalorizando a mão de obra do engenheiro, porque você tem outros atributos, outras tecnologias, outras formas e conhecimento, e faz com que a mão de obra dele fique cada vez mais barata. Então você contrata aí um analista, alguma coisa desse tipo, ou treina um técnico, enfim, vai ter um salário muito menor e vai poder executar aquela atividade. Mas no geral, como o mercado de trabalho está bem complicado, você consegue contratar um engenheiro bom. Cheguei a trabalhar em locais que você tinha pessoas que foram laureadas, 2, 3 idiomas, e
e ganhando um salário de 5 mil reais, por exemplo. Realmente o problema ele é muito mais grave do que só a dificuldade do mercado de trabalho. Então bora lá, vamos focar nos problemas. Vamos lá, resumindo aqui que eu já viajei muito, mas repetindo. Primeiro, a questão de privilégio, né? Devido à forma como é constituída, né? Ela é um organismo vivo à parte da universidade que contempla em geral alunos do mesmo curso. E aí você faz com que esse sistema ele tente sanar uma dor da graduação, do ensino em si, como projeto de extensão que ele é. E aí você vai aprender várias e várias coisas que vai lhe dar tipo, um absurdo de aprendizado comparado a qualquer outro profissional da área. E aí isso vai fazer com que você seja muito mais fácil absorvido no mercado. E aí entra no segundo problema. Qual é o segundo problema? É que você acaba se tornando um excelente profissional para trabalhar para grandes corporações. Não tem nada errado com isso. Só que quando você começa a trabalhar em grandes corporações, em empresas grandes, enfim, você pega todo aquele seu conhecimento que você tem e potencializa aquela empresa que já está consolidada, hierarquicamente já está tudo bom para ela, vamos dizer assim. Enquanto o mercado está precisando de renovação, o mercado está precisando de novos empregos, novas formas de receita, novas formas de renda, está precisando entender que é preciso as pessoas criarem seus próprios trabalhos hoje em dia, dizer que aqui CLT, essas coisas como o padrão hoje, você aceitar isso como algo normal é o anormal. Você aceitar que um profissional só porque ele é júnior e tal, ele vai ganhar 3 mil, 4 mil, estudando 7 anos num curso de engenharia, por exemplo, faz com que você, por exemplo, pegue outro profissional, tava a greve dos motoqueiros agora, então você tem a greve dessa galera que trabalha com entrega, teve alguns depoimentos de pessoas que dizem que conseguia, trabalhando 16 horas por dia, do mais, tirar 2 mil reais livre, certo? Então esse cara tira 2 mil reais livre. Se você pegar o salário de 4 e tirar uns quebrados, você vai tirar 3 e porrada, uns quebrados aí. Então, tipo, você vai ter um profissional de engenharia, um trabalho extremamente técnico, você precisa de uma graduação, blá blá blá, enquanto uma pessoa que trabalha com a moto, qualquer pessoa pode fazer esse trabalho aqui em específico, mas é uma demanda necessária. Esse cara consegue, tipo, tirar muito mais proporcionalmente do que esse outro profissional. E aí vem as necessidades de mercado, que é esse o problema. As empresas juniores, ela camuflam o problema. Por quê? Quando você traz o ensino, melhora o nível dessas pessoas entram no mercado e aí, de novo, esconde o gap, tá ligado? Se todo mundo tivesse quebrado, imagina, todo mundo tá sofrendo a mesma educação. Aí você forma grandes, ótimos funcionários que vão ser contratados por essas grandes empresas. Mas não é grande coisa assim. Você acaba se apegando muito à marca, se apegando muito ao fato de você, no mercado competitivo, tá conseguindo ingressar, por exemplo, numa Craft, numa Deca, ou enfim, qualquer grande empresa de mercado, porque você vai ter um diferencial competitivo muito grande, inclusive esses diferenciais poderem ser sanados em educação de base. Mas vamos lá. Outro ponto é que se fomenta muito empreendedorismo enquanto se pratica empresarialismo, vamos dizer assim. Então você tem o empreendedorismo sendo discurso que está em moda, está em alta, como uma ferramenta comercial até para você ser empreendedor, para você ir lá meter a cara, e todo mundo quer ser empreendedor. Só que na prática, a empresa júnior ela tem uma estrutura hierárquica muito forte. Ela, antes de nascer, ela já tem um CNPJ com um regulamento, um estatuto, né, que tem que ser seguido, um monte de... Enfim, e aquilo ali não remete à realidade de uma criação de uma empresa nem de longe. Se você pegar qualquer empresa, qualquer pequena empresa que fatura tipo, muito mais do que uma empresa júnior, por exemplo, você vai ver que ela não foi constituída primeiro no papel, primeiro ser constituída na prática. E aí, como é um projeto de extensão, não sei o que, educativo, tararará, e aí a gente pode se enganar dizendo que isso é empreender de fato, mas na verdade você está sanando uma dor que o ensino já tem com a empresa júnior. Então, é muito foda, por sinal, não tô aqui tirando o mérito, porque eu faço parte praticamente, e foi o maior crescimento que eu tive na universidade. Então, vamos lá para outro ponto, terceiro ponto, quarto ponto, já perdi as contas aqui. O outro ponto é que você entra, em geral você entra para melhorar o currículo, eu já tinha citado, e você acaba saindo para seguir uma carreira. Você entra na escola, na verdade, você já é obrigado a pensar o que você vai ser no futuro, e aí você, nesse caminho aqui, você já diz, eu quero ser engenheiro. E é estranho você dizer que quer ser um engenheiro ou quer ser um profissional se você nunca praticou aquilo. Então como é que alguém chega em sã consciência para outra pessoa e diz, o que é que tu vai ser no teu futuro? Tu não pode mudar não, tu vai ter que escolher isso e até o final. E aí tu escolhe ser engenheiro, por quê? Porque tu é bom em cálculo, tu é bom em física, tu gosta dessas áreas e aí tu acha que os prédios são legais, não, vou fazer engenharia civil. Gosto do machoque, você é eletricista, tá ligado? Não tem sentido nenhum você achar que uma pessoa pode decidir o seu futuro acadêmico com isso. E aí você engessar 6, 7 anos de ensino
para você ter um diploma e aí exercer finalmente a sua atividade no final do curso é algo extremamente ridículo. Faz com que você tenha um sistema onde nas universidades públicas você tem os melhores, né, vamos dizer assim, com ensino melhor, professores melhores, enfim, por toda a estrutura que tem por trás, laboratório, investimento, o governo, enfim, segurando isso. E aí você tem ao outro lado da moeda, onde basicamente se vende diploma, que todo mundo vai ter que tentar conquistar o seu diploma ali, vai pagar, vai suar aquilo ali, e quando você tá com o diploma na mão, o mercado não vai lhe absorver, porque você não teve o conhecimento necessário. Nem o técnico, que é uma jornada, são anos estudando. Geralmente quem passa na universidade pública vem na instituição particular, e aí o investimento que você faz a longo prazo, e você já está bitolado com aquela jornada que você tem que seguir. E aí é uma pena, né? Porque você acaba seguindo a jornada do empresariado, em vez de usar todo esse conhecimento que você tem, que você aprendeu, essa força de vontade, enfim, para empreender de verdade, criar oportunidade, resolver problemas reais do mercado, que na empresa júnior você tem essa oportunidade. Em geral, o que acontece é você se destaca na entrevista de estágio, segue no estágio, tem o medo ali do mercado, com certeza, mesmo tendo condições de empreender, etc., você segue na jornada ali porque você quer ir mais rápido, ter uma segurança, uma estabilidade tão famosa que ela não existe. E aí vamos para o próximo ponto. Faturamento versus aprendizado. Primeiro, essa métrica, faturamento versus aprendizado, eu estou estipulando ela aqui, que é o seguinte: uma das métricas que se emprega em empresa júnior é justamente quanto ela está faturando. E quanto ela está faturando, você remete a dizer que aquela empresa ela é a melhor. Por exemplo, uma empresa júnior faturou 1 milhão, é a maior do país, ela vai ser a melhor empresa júnior e tal, porque ela faturou mais. Em geral, essa é a principal métrica. E faturamento ela é proporcional ao esforço. Não necessariamente o esforço único de uma ação, mas o esforço contínuo. Por exemplo, essas empresas em geral têm mais tempo de vida, já tem uma maturidade de negócio, vai desenvolvendo. A empresa júnior sofre muito com troca de gestão e tal. Então, você fazer uma empresa júnior faturar muito, feito incrível. É um feito incrível, com certeza não é por acaso. As pessoas realmente sabem o que estão fazendo para faturar isso. Só que aí entra um porém. Você está incentivando as empresas júnior a faturarem cada vez mais. Enquanto o empresário júnior, ele tá entrando lá falando mas na verdade ele tá me e aí ele entra e quer aprender o máximo de coisa possível. Tá acostumado já com o trono, por exemplo, falar de engenharia, o cara já entra no trono, o cara já senta achando que vai ter tudo. E aí, o que acontece é que você entra num cargo, você já quer fazer a atividade daquele cargo, entra em gestão de pessoas, quer ser o cara que cuida de pessoas, mesmo sem nunca ter feito nada relacionado. Aí você entra em marketing, e aí vai ser o melhor marqueteiro da história, e você vai querer ser diretor e presidente, então essas coisas enchem o ego, tipo, ajuda na verdade, né, ao ego, onde você entra, com pouco tempo você se capacita, aprendeu muito mais do que realmente a galera do seu nível, as pessoas que estudaram com você tá em outro patamar. Só que você ainda continua sendo a famosa história do merdinha, você continua sendo merdinha. E se complica isso, quando você tenta faturar mais e aprender mais, não acontece essas duas coisas. O cara quer entrar e quer aprender. Vou citar um exemplo aqui na prática: eu quero aprender a fazer um projeto A, quero aprender também a fazer um projeto B, um C, um D, quero abraçar o planeta e quero faturar muito com isso. É impossível, meu amigo, impossível. Não tem como você faturar muito dinheiro fazendo várias coisas que você não tem experiência. Você tem que ser muito bom naquela coisa, ser reconhecido por aquela coisa, seguir os próximos degraus, ser reconhecido por isso e merecer esse crescimento. Então, aí entra o segundo ponto, que você está pregando faturamento, só que a necessidade da galera é aprender, e aí o período é curto, então entra um choque contraditório aí, que isso nunca vai resolver, entendeu? Então você tem que ter outras métricas para saber como é que os membros estão realmente se desenvolvendo. E aí é realmente abrir mão, ter um planejamento um pouco mais centrado para desenvolver linhas que sejam, que agreguem valor a todo mundo. Por exemplo, vamos supor, hoje na área está na minha área aqui, né, engenheiro eletricista, você tem a área solar efetivamente crescendo muito. E você tem na graduação um programa que não contempla isso. Você não aprende a fazer um projeto solar, você não aprende a instalar um sistema desse, você não aprende nada disso. Você não aprende a vender isso, a ir no banco fazer um financiamento, você não aprende a se comunicar bem com isso, a explicar a alguém o que é que isso acontece. Você não tem nem acesso muitas vezes a uma placa solar dessa. E pode até ter no projeto de pesquisa. Aí no projeto de pesquisa o cara tá ligado a fazer a eficiência da placa, melhorar, aprimorar aquele produto. E aí o mercado não precisa de aprimoramento, já tem o produto, o mercado precisa do produto. Então as pessoas precisam aprender a se comunicar melhor entre quem precisa
quem está fazendo, o especialista e o cliente. Um gap absurdo. E era para ser obrigatório, na minha opinião, todo mundo passar por isso. Uma das propostas aqui que eu tenho a trazer de solução é que todo mundo deveria passar na empresa júnior. Ela não é o problema, ela é parte do problema porque ela mantém o problema. Mas vamos lá para outro ponto aqui. Presidentes e consultores. Esse daqui é um absurdo. É uma diferença entre você pegar uma pessoa que ela foi presidente de uma empresa júnior, uma pessoa que ela só foi um consultor. A pessoa que só foi consultora, em geral, ela está muito focada no técnico e sanar algumas dores ali que ela acredita que é aquilo que ela precisa. Você entra com essa mentalidade. Eu preciso ser um pouco mais profissional, ter uma visão, experiência de mercado. E aí você aprende umas coisinhas. Você vai aprendendo, você faz, tá, pô, massa aqui, tem muita coisa para aprender, muito curso. Cara, mas eu preciso estagiar. E aí o cara às vezes consegue um estágio. E aí ele sai da empresa júnior antes de concluir a jornada. Quando ele sai de concluir essa jornada, que eu tô falando sei lá, virar um gerente, virar um diretor, presidente, enfim, ter uma jornada um pouco maior, são degraus, apesar, a gente fala, empresa júnior, o cara passa 2 anos, o cara passou uma eternidade. E na verdade 2 anos é muito pouco, mas é uma oportunidade muito grande que você tem de aprender gratuitamente, né? Então você tem o conhecimento de relacionamento, comparando um presidente e um consultor, é um negócio descomunal. O primeiro fato é que quando você entra no círculo de articulação, você entra no planejamento, você começa a ver que suas ações dependem das ações de outras pessoas, principalmente porque trata de um trabalho voluntário. Então você tem que gerir um time, você tem que influenciar, né? Tipo, todo mundo é influenciável, vale a pena citar isso, né? Você está influenciando alguém, quando você fala qualquer coisa, você influencia alguém. Se trata muito de planejamento, do ciclo de influência, mas se trata muito de botar a mão na massa. Aliás, muito. Geralmente quem é presidente é porque está mais disposto a botar a mão na massa, mostrou resultado e quer aprender. E muitas vezes não quer dizer que ele vai ser o melhor gestor, que na verdade tem um monte de gente inexperiente ali, o cara só sai, só fica meio que pronto, acha que está pronto, né? Eu achei que estava pronto, inclusive, depois que você sai. Mas quem tem a oportunidade, velho, de ser presidente de uma empresa júnior, ser diretor, algum cargo de liderança, de gestão, enfrentar problemas, ir visita para o cliente, apresentar um projeto, ir lá, levar um não na cara, ver as frustrações do mundo real, eu acho que é uma coisa impagável, entendeu? Então aí alguns conhecimentos, já que eu tô falando nesse ponto, posso fazer outro vídeo só sobre isso, e aí vocês comentam aí qualquer coisa, mas principal, área de vendas, contato com clientes, você vai ter um choque de realidade muito absurdo, e vai ver o quanto seu gap de comunicação é grande, fora o nível técnico. E aí influencia em comunicação, você vai ter uma péssima comunicação, muito provavelmente. Quem não sabe vender é porque não sabe geralmente se comunicar, se portar, etc. Não tem confiança, enfim, entre outros pontos, mas a gente pode comentar em outro processo aqui, outro vídeo. Outro ponto que faz muito parte do problema é a precarização do trabalho e o patrocínio. Você tem empresas júnior fazendo a FEGEP, vamos dar como exemplo aqui, as federações e as confederações, elas são organizações sem fins lucrativos. Mas elas precisam de investimento para se manter, já que elas não executam trabalho de fora. Elas são mantenedoras, né? Tipo da rede, do sistema como um todo, organizam os eventos e tudo. E aí é um organismo que é como se fosse uma pirâmide ali, né? Tipo, tem uma cúpula, a Brasil Júnior, aí tem as federações e as empresas júnior lá embaixo. E eles se dizem como pontes e tudo, e são realmente pontes que geralmente a galera tá ali há mais tempo, vai agregando mais valor, e o aprendizado, em real, quem está subindo, quanto mais você sobe, mais o aprendizado vai ser grande, certo? Para essa questão de articulação, para essa questão de network, que é muito importante, que você não vai aprender em outro canto. Então você tem aí, que pelo fato de você ter mantenedores e você ter uma mão de obra que eu estou falando precarizada, no caso do empresário júnior, ela é realmente bem precarizada. Porque é um trabalho voluntário, eles não vão ter bolsa, e aí eles têm que ganhar o próprio pão, que é merecido, inclusive, eu não estou dizendo aqui que está errado, mas é só para dizer que isso é precário em si, né? Porque se você está realizando um trabalho e você não consegue executar e tudo, você está ganhando muito pouco por aquilo. Enquanto isso, tem os patrocinadores, que aí são os mantenedores da instituição, e eles têm passe livre, né? Eles vão ter mais foco em eventos, então você vai pegar sei lá, vou dar um exemplo aqui, uma Kraft Heinz, sei lá, Ambev, grandes empresas que sabem do potencial dos empresários juniores e sabem que essa galera que se destaca, empresário júnior, presidente, diretor, não sei o que, essa galera já tá filtrada do filtrado, a nata da nata ali dos profissionais naquele nível que tá se formando agora, sabe que os caras são sangue no olho e sabe que eles correm atrás da parada, porque empresário junior, realmente, posso dizer aí que nesses quesitos eles são empreendedores, porque eles buscam atribuir o próprio conhecimento a si mesmo, não empreendedor de fato no mercado, porque no mercado é quase que uma cobaia.
mas você tá querendo crescer ali. Então os mantenedores, eles têm um papel fundamental aí, que é uma ponte. Eles ajudam, mantém o sistema, a hierarquia, não sei o que, os eventos, palestras. E os empresários juniores, eles sempre vão olhar e admirar essas grandes empresas, que é o sonho da vida deles trabalharem lá. E aí essas portas são mais abertas nesses processos. Então muitas vezes você vai ter acesso de empresário júnior direto para essas grandes empresas. E aí não tem problema nenhum novamente com isso, porque é normal o mercado absorver os melhores profissionais, só que aí entra um problema, assim, que a gente poderia pensar aqui, que eu estou fazendo esse vídeo com esse intuito, que é você pensar o seguinte: imagina que está vindo várias ondas, está vindo uma onda aqui, e você está mirando numa ilha lá, você vai nadar, você está na praia, você vai para uma ilha, aí você está nadando, tal, tem aquela parte que é a turbulência, quando a onda quebra, que é a pancada, a criancinha fica ali, geralmente fica toda cheia de areia e tal, e enfim, a criança não consegue nadar. E aí tem uma galerinha que já sabe nadar um pouquinho, mas fica onde a onda quebra, leva uns supapos, uns caldos, e é bem legal, fica se divertindo ali, depois sai todo ensopado de areia também. E tem uma galera mais experiente que consegue passar as ondas, tá com a prancha, alguma coisa assim, e fica antes da onda quebrar. E essa galera, ela tem a oportunidade de ir para onde ela quiser, porque ela já aprendeu a quebrar essas barreiras, essas ondas mais difíceis. Então, eu, no meu caso, posso falar por mim, assim, mas como a maioria dos empresários juniores, eles têm o poder de atravessar esse mar mais conturbado e ter um diferencial de chegar mais longe. E quando você chega mais longe nesse processo, em geral a gente está muito focado no nossa prancha, nosso barquinho e nosso coleguinha aqui que a gente está do lado. E a gente está mirando naquela ilha ali, que é a ilha que todo mundo vai, a ilha das grandes empresas, a ilha do sonho de todo mundo. E aquela ilha, ela não tá tão boa assim, porque tá bem concorrido já, é isso que eu tô querendo falar. Só que a gente esquece de olhar que a gente pode ir para outra ilha e a gente pode trazer outras pessoas para essas outras ilhas. E aí você vai estar ajudando e você vai estar resolvendo o problema como um todo. Um problema social, um problema de emprego, um problema de formas de trabalho. Você está contribuindo para a inovação, você está sendo muito maior do que você pode ser, apenas indo para essa ilha pequena. Então é isso. Procura a gente no Instagram, é problema teu, literalmente, é problema teu. Um dedo para frente, 4 para trás mesmo, porque a gente aponta. O problema também é meu, é seu, é nosso. A gente tem que resolver um monte dessas paradas. Eu quero que é um ambiente onde todas as pessoas possam compartilhar e trazer esse tipo de conteúdo. Não vai ser fácil, é muito fácil falar de polêmica, poucas pessoas estão trazendo construção. E aí, vamos embora, vamos construir. Eu sei que essa é a melhor galera para fazer isso.